Bem-vindos ao podcast Reproferte. Hoje daremos início a mais uma série de histórias vividas e contadas por elas, né, Lu? Isso mesmo. Bom, a gente pensou em fazer um formato diferente de podcast, né? Assim, a gente estava pensando e discutindo, e são tantas histórias que a gente vive aqui dentro da clínica, né? A gente até pensou, qual história que a gente vai contar? Tem tanta coisa, assim, emocionante, tantas alegrias, tantas tristezas pra gente contar pra vocês que tá aí em casa, né? Querendo saber se realmente tem alguém que já passou por um caso parecido com o dela. Sim, nós temos histórias lindas, emocionantes, que nós vivemos durante todo esse processo de trabalho aqui e que realmente nos emocionam muito, né? E nós levamos para a vida. Esse é um caso de uma paciente que iniciou o processo dela de investigação de infertilidade. Nós a conhecemos aqui e hoje ela é uma grande amiga nossa. Hoje ela se tornou uma grande amiga. Mas a gente pensar em toda a trajetória dela, do que a gente já passou junto com ela, né? Das frustrações que já teve, né? Dos negativos que já teve, daquela angústia, mas tá indeterminado, mas tá ou não tá grávida, não tá, descongela, não descongela, vamos esperar mais um mês, não vamos esperar, né? E vamos relembrar então o caso dela desde lá do início? Vamos sim. Vamos? Bom, eu lembro quando ela começou a vir à clínica, ela procurou pelo Dr. Fernando, fez todos os exames, e com o diagnóstico em mãos, nós iniciamos o tratamento. Foi um tratamento assim, ela é muito de amor, muito de paz, é uma pessoa muito alegre, então foi muito fácil cuidar dessa nossa amiga. E eu me lembro que ela tomava as injeções e ria, contava pra gente, eu apliquei a injeção. E foi uma delícia, tudo ela achava uma delícia, tudo ela gostava muito. Mas eu me preocupava bastante com ela, porque eu sabia que aquela alegria também podia esconder todo o medo que ela guardava dentro dela, né? E foram longos processos de tratamento. Ela fez o quê? 5 ou 6 tentativas? 6 tentativas de tratamento que resultaram num beta positivo e um aborto espontâneo. Foi muito triste, porque eu lembro que quando deu o primeiro beta positivo dela, foi uma alegria gigantesca, todo mundo vibrou, a clínica inteira vibrou. E um mês depois a gente teve a triste notícia da perda, né? Que foi algo muito, muito traumático para ela, com certeza, para ela e para o marido, e para nós também. E depois ela continuou, fez mais algumas tentativas, sem sucesso, né? Sem sucesso. Depois que teve esse positivo, né? A gente lembra que ela tinha embrião congelado, né? Só que os embriões não eram lindos, maravilhosos, lembra? Sim. Não é. Mas o que a gente sempre fala para os pacientes, né? A gente não precisa, às vezes, você quer o excelente, e não é com o excelente que a gente vai engravidar, né? E no caso dela, a gente primeiro tinha transferido o excelente. E o excelente teve um beta positivo, depois teve uma perda. Depois, passado isso, nós transferimos um outro embrião para ela, onde deu um negativo, né? Isso. E aí ela ficou muito frustrada. Eu lembro, assim, que ela nem queria mais. Não quero. Foi quando ela se afastou por um tempo, Foi, né? ela ficou um tempo afastada. Ela ficou um tempo, falou que queria esperar, estava pensando se ia querer fazer de novo ou não. Mas ela estava sempre aqui com a gente, ela sempre vinha aqui, conversava com a gente, a nossa amizade perpetuou depois disso. Depois acho que Depois ela veio contar um sonho, você lembra do sonho que ela contou? Que ela viu a menininha pulando na nuvem, era um sonho. Verdade. Ela não sabia identificar se era um sonho ou se ela estava acordada e estava vendo aquilo, né? E ela via 2 menininhas, na verdade. Era 2 menininhas que ela via pulando na nuvem, de um canto para o outro. E aí ela não sabia identificar se isso era um sinal ou não, né? Sim. Porque ela tinha muito medo de passar novamente por uma nova frustração. Um novo negativo para ela seria muito E ela trágico. comenta até hoje de uma frase que você falou para ela. Você lembra que você falou para ela sobre essa transferência? A última? A última. Eu me lembro que ela chegou na clínica, ela tinha me ligado e falado, você acha que eu faço de novo? Eu tô querendo fazer de novo, não sei o que eu faço, tô em dúvida e tal.
Aí um dia ela veio até a clínica e a gente sentou para conversar e eu disse para ela, falei, você tá enrolando, faz um ano que você tá enrolando para fazer, porque você está com medo. E aí eu disse para ela, amiga, a gente já tem um não. Você tem os embriões aí. Ela até pensou em fazer uma nova estimulação, né? Foi. E não usar os embriões que ela tinha congelado, porque os embriões, ela já tinha tido um resultado negativo, já tinha acontecido um aborto, então ela estava com medo desses embriões que ela ainda tinha aqui. Mas aí ela decidiu, aí eu falei para ela, amiga, você tem esses embriões aqui guardados, será que não são eles? Será que não é para ser eles? Por isso que até hoje não deu certo, né? Será que Deus não reservou esses embriões que estão aí guardados para você, para que você engravide? E eu acho assim, você já conhece o lado ruim da história. Então, se acontecer a infelicidade de um insucesso com esses embriões, nós vamos parar e pensar numa nova estimulação. Mas eu acho que você tem que tentar com esses. Eu sinto no meu coração que Deus reservou eles para você. Foi isso. A gente conversou e ela saiu daqui e disse que estou pensando muito no que eu disse. E começou o processo, né, Lu? E aí, conta um pouco você. Eu fico bem emocionada de falar disso. E aí ela iniciou, então, um novo processo. Aí ela fez o processo de descongelamento. E no meio desse processo de descongelamento, ela sangrou. E aí ela teve que reiniciar novamente o processo. Ela ficou um pouco irritada por conta disso. Já achando que isso talvez fosse um sinal negativo, um obstáculo, então que não era para ela estar fazendo, né? E a gente conversou bastante, eu conversava, eu brincava muito com ela, para ela tentar tirar tudo isso da cabeça. Enfim, chegou o grande dia, né, da transferência. E no dia da transferência, a gente sempre fica um pouco tenso, porque tem um processo de descongelamento, pode não sobreviver o embrião, né? E como a gente criou um vínculo muito grande com essa paciente, então a gente viveu muito intensamente tudo que ela estava vivendo naquele momento. E aí descongelou o embrião, não era um embrião top, né? Mas de classificação. De classificação, exatamente. A gente transferiu. E aí eu lembro que eu conversava com ela e ela me ligava todos os dias, os 13 dias que ficou até sair o resultado, ela me ligava todos os dias. Lu, tô quietinha aqui. Lu, tô aqui de repouso. Lu, aí ela até brincava depois, você vai sentir falta, então tô ligando pra você. Enfim, chegou o grande dia do resultado. Foi tão tenso, né? Foi. Nossa, hoje o resultado dela, vamos ver, gente. Nossa, saiu o resultado positivo. Só que como ela já tinha tido uma perda, né? Ela ficou com muito medo, então ela não curtiu já de imediato. Ai, positivo. Não, gente, calma, porque da outra vez deu positivo e depois de um mês eu tive o aborto, né? Então ela ficou meio receosa, ficou, né, muito preocupada em relação a isso. Chegou o dia do ultrassom dela, tudo bem, tudo certinho, belezinha. A gente brincava, gritava na sala, né? Eu principalmente. Ela é bem escandalosa. Nós somos, vamos dizer, nós somos bem escandalosos. E aí, deu tudo certo, né? Durante o ultrassom. A gestação dela foi super tranquila. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Ela ligava pra gente, não aguento mais vomitar. Deu, para de reclamar, que era o que a gente mais queria, era ver você vomitando. Era você ficando com náusea. Ela, gente, mas é horrível. Eu falei, não, mas é. E hoje, ela tem uma... Ela ficou uma grávida linda, né? Ficou linda. E o ensaio dela? Ela fez um ensaio fotográfico de gestante. E ela veio fazer aqui na clínica algumas fotos, até um vídeo, no centro cirúrgico. Foi tão lindo. E aí, naquele dia, a gente também se emocionou muito, chorou bastante, porque a gente reviveu tudo aquilo com ela novamente. Foi incrível, né? Foi. Nossa, porque ela quis contar um pouco no ensaio dela. Foi um vídeo, né? O vídeo que ela fez, contando um pouco da história de como, né, a neném surgiu. Sim. Né? Sim. Então, desde a parte do laboratório, da parte do centro cirúrgico. Na verdade, ela fez umas fotos aqui para o ensaio fotográfico e depois ela fez o vídeo
pro aniversário de 1 ano da... Mas ela ainda estava grávida. Sim. Ela estava grávida, no finalzinho da gestação. Sim, ela quis fazer alguns vídeos. Isso. Ela fez tanta coisa linda que a gente até... E o mêsversário, o último mêsversário ela fez aqui. Foi. Na verdade, assim, ela quis comemorar fazer uma festinha pra filha aqui, um pouquinho antes da filha completar 1 ano de idade. A gente comemorou aqui, ela veio, arrumou uma mesa e fez tudo lindo. Nós tiramos fotos maravilhosas. Foi um momento incrível também. Nós estivemos no aniversário dela de 1 ano. Foi uma festa linda, emocionante. Eu me lembro que eu chorei tanto com o vídeo que ela colocou na festa que eu até fiquei com vergonha depois, de tanto que eu chorava. Porque ela tinha vindo fazer a gravação, só que ela não tinha mostrado pra gente como tinha ficado. Então, né? E aí no vídeo ela fala muito da gente, né? Fala. Nossa, foi muito, muito emocionante. Ela até conta do que a gente conversou um pouco antes dela transferir. Foi lindo, uma história linda, emocionante, cheia de amor, de esperança, de perseverança, de fé, muita fé. Ela é uma pessoa de muita fé. Você lembra qual que era o diagnóstico dela? Ela tinha baixa reserva. Ela tinha baixa reserva. Baixa reserva e a qualidade, a gente não sabe exatamente, mas assim, a fertilização, ela tinha os óvulos e no final ficavam poucos embriões. E a qualidade dos embriões não eram boas. O óvulo a qualidade ocitária também não era muito boa. E foi uma história de fé tão linda, tão gigantesca, que ela pensa que ela aprendeu aqui com a gente, mas ela nem imagina o tanto que ela nos ensinou, né? Foi delicioso. E agora, esses dias, ela veio falar comigo assim, tô querendo mais um. Falei, meu Deus! A filha dela vai completar 2 anos daqui a pouco. E ela já tá querendo outro, porque a experiência de ser mãe para ela foi fantástica, né? Como é para todas as pacientes aqui. Então, acho que é gostoso contar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, para mostrar que fé, amor, esperança e sonho caminham juntos. A medicina com o trabalho em equipe, né? Eu acho que todo o apoio da clínica, da família, ajuda com que as mulheres tentantes e os homens tentantes também passem por esse processo de uma forma mais leve, mais saudável, e com muita fé alcancem o objetivo, né? O sonho de ser mãe, de ser pai, que é algo fantástico, algo lindo, que nós temos a graça de compartilhar com todas as pacientes aqui. O nosso intuito nesse podcast, né, é não falar da parte técnica, não falar da parte de medicina, não. Mostrar para as pacientes que estão em casa que elas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Porque a paciente, quando ela se depara com um resultado, baixa reserva, vou ter que fazer um tratamento, ela se sente assim, mas por que eu? Por que minha vizinha aqui pode passar debaixo da cueca e já engravida, né? Porque elas vêm e falam bastante isso pra gente, né? Então, assim, vocês não estão sozinhas, né, gente? É tão comum hoje em dia as pessoas estarem fazendo tratamento, né? A procura é muito grande, cada vez de pacientes ainda mais jovens, né? Que buscam pelo sonho. E eu acho incrível, porque nós temos pacientes aqui que buscam o sonho com o marido, pacientes que buscam o sonho com a parceira, pacientes que buscam o sonho sozinha, né? Sem parceiro, sem parceira, querem uma gestação, né, única delas, uma produção independente. Então, assim, o sonho é válido para todos que querem e desejam viver esse sonho. Então, eu acho que o que a gente quer trazer aqui para os pacientes e para as pessoas que nos escutam, nos assistem, é: se você tem um sonho, se você deseja isso de todo o seu coração, não desanime, não pare, muitas vezes na primeira tentativa. Porque essa nossa amiga lutou, sofreu, chorou, mas viveu a intensidade e o amor da maternidade, né? E hoje ela fala, né? Tinha que ser ela. É isso. Foi o embrião congelado, porque tinha que ser ele.
os outros ficaram. Que era esse embrião. Então, vamos encerrar, né, esse podcast de hoje, né? E a gente volta com outras histórias. Com certeza, milhões de histórias. Nós temos muita história boa para contar. Nós também queremos contar as histórias que não são tão boas, que são tristes, mas tudo isso para que vocês conheçam esse lado humano das clínicas de reprodução humana. Nós também sofremos com vocês. Nos alegramos com vocês e sofremos com vocês. Né? Então, é isso até aí. a próxima, Até né? a próxima, gente. A palavra de hoje é amor.